vem de todos os segmentos, mas vem principalmente dos alunos. O professor Jorge lembrou muito bem aqui que na época que nós estávamos nos organizando, né, para compor a chapa e assumir, respectivamente, a direção e a vice-direção, esse era um ponto considerado fundamental. Os nossos estudantes, eles estavam cansados daquele currículo, que era extremamente fechado, que era extremamente engessado, um currículo desatualizado, com matérias muitas vezes já sem tanta pertinência, sem incluir matérias que por sua vez já se mostravam extremamente necessárias. E daí então a ideia desse novo projeto político-pedagógico. O professor George também lembrou um dado muito importante. A Faculdade de Direito, ela já estava em defasagem com as normas da própria universidade há muito tempo. Nós temos uma norma da Universidade de Brasília que diz claramente que o máximo de matérias obrigatórias que qualquer curso pode ter é de 70%. E o nosso, na verdade, tinha um percentual muito superior a isso, né? Era praticamente inteiramente composto por matérias obrigatórias, né? E uma parcela ínfima, 4 disciplinas aí entre obrigatórias. Claro que havia as PADs, por meio das PADs a gente procurava de alguma maneira oxigenar esse currículo, mas isso se mostrava insuficiente. E vejam que naquela época, inclusive, nós tínhamos uma outra constatação. O fato da gente estar descumprindo essa norma da universidade impossibilitava, inclusive, modificações pontuais no currículo, né? Há um caso até muito interessante de uma disciplina proposta pelo professor Galindo, de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Também é uma matéria em relação à qual havia uma demanda muito grande de estudantes, mas quando a gente pedia a criação, o que acontecia? Chegava lá na Câmara de Ensino de Graduação e o nosso pedido era indeferido. Por uma razão muito simples, a gente já estava, na verdade, com um currículo extremamente inchado em termos de disciplinas obrigatórias e não podia, então, acrescer nenhuma disciplina ao nosso currículo. Então, vejam que estávamos diante de uma situação de uma defasagem muito grande, isso já foi aqui antecipado por todos os que falaram antes de mim, e mais do que isso, de uma impossibilidade de fazer mudanças pontuais. E foram todas essas circunstâncias que nos motivaram, de fato, a aproveitar essa oportunidade, já que não podemos fazer mudanças pontuais, já que temos que nos ajustar a uma norma da universidade, vamos tentar aproveitar isso para, de fato, atualizar o nosso currículo, colocá-lo em consonância com o que se espera de um curso jurídico na atualidade, que é principalmente a de enfatizar, e a professora Lucia sempre ressalta isso, as habilidades, né, as aptidões dos estudantes, quebrando um pouco com aquela ideia de que o que se faz aqui é tão somente uma transmissão de conteúdo numa perspectiva em que o aluno é passivo, né? Vamos estimular também o protagonismo do aluno, para que ele faça parte de uma maneira ativa do seu processo de formação, para que ele se identifique e principalmente para que ele tenha opções. Mas é claro que apesar de todas essas pretensões, que é claro são muito ambiciosas, a gente também se preocupava com questões de ordem pragmática. É claro que a gente quer que os nossos alunos possam ser bons professores, possam ser grandes humanistas, pensadores, tenham uma reflexão e uma formação sofisticada, mas é claro que a gente também quer que eles saiam daqui com uma formação técnica específica, que possibilite a eles passarem um concurso, se assim eles quiserem, que possibilite a esses alunos passar também um curso de OAB, aliás, no exame da OAB. Então, é claro que a gente também, a partir dessas preocupações, consultou muitas pessoas, né, muitas instituições que haviam passado por esse processo e que também não deixaram esse aspecto de lado. Chegamos a conversar, por exemplo, com a FGV, a professora Lucia lembrou o caso aqui da professora Adriana Ancona. Como é que a FGV, de certa forma, São Paulo fez isso? Ela, de certa forma, possibilita aos alunos um curso preparatório para a OAB no final, que a gente sabe que aí é uma alternativa muito própria de uma instituição privada, mas que seria incompatível com uma instituição do porte da nossa. E, de certa forma, a ideia que nos veio a partir também de muita troca de experiências com outras instituições públicas que passaram recentemente por processos semelhantes, e a Faculdade de Direito da Universidade do Paraná certamente nos ajudou muito, a professora Lucia mencionou o caso do professor Gigel, foi a de que um currículo com essa pretensão, em primeiro lugar, ele precisa dar uma ênfase muito grande a essas disciplinas obrigatórias. Então, me parece que quando a gente olha esse novo currículo, a gente não pode olhar para ele simplesmente partindo da premissa de que houve um mero enxugamento dessas disciplinas obrigatórias. As próprias disciplinas obrigatórias, elas precisam ser revistas,
Ou seja, as poucas disciplinas obrigatórias em cada seara, elas têm que possibilitar ao aluno uma noção geral de toda a problemática que é tratada naquele âmbito do conhecimento, uma noção geral da bibliografia. Ela tem que possibilitar que aquele estudante, ainda que eventualmente não queira avançar naquela seara, ele tenha condições mínimas de poder fazer isso por si mesmo, exatamente estimulando esse protagonismo. E outra, também passa por uma revisão do que se entende por uma disciplina optativa. Essa disciplina optativa não é uma disciplina de menor importância. Ela é optativa tão somente no sentido de que o estudante ele escolhe se quer cursá-la ou não. E a ideia, inclusive, é de que o estudante, se quiser, possa, inclusive, cursar todas as optativas. Houve muitas conversas nesse sentido, né, professora Lucia, e a gente até cogitou da possibilidade de que vários estudantes, inclusive, poderiam eventualmente até querer ficar na faculdade por mais tempo, inclusive cursar um número de créditos superior ao número mínimo de créditos, exatamente para poderem, então, cursar todas essas disciplinas optativas. Eu acho que é muito importante, então, nesse momento de mudança, que esses aspectos, de alguma maneira, sejam relembrados. Porque a ideia de que hoje o estudante que queira cursar aquelas disciplinas que constavam do currículo anterior, me parece que ele terá sim essa oportunidade. Mas ele terá essa oportunidade de fazer isso se ele quiser e na medida em que ele quiser. Exatamente em razão dessa liberdade, desse protagonismo que ele passa a assumir nesse novo currículo. Então, por mais que eu saiba que uma mudança, ela sempre traz alguns problemas, eu realmente não consigo ver aspectos negativos num currículo no qual o estudante, na prática, ele pode ter tudo aquilo que ele já tinha no currículo anterior e ainda pode ter muito mais em termos de liberdade, em termos de protagonismo. É claro que isso vai requerer da instituição uma organização muito grande, é claro que essas disciplinas optativas, elas vão precisar ter uma periodicidade definida, o estudante vai precisar se organizar, inclusive para poder, no começo do curso, fazer já um planejamento, poder também, paulatinamente, refazendo esse planejamento, mas me parece que essas providências, elas são perfeitamente execuíveis. E diante, então, das finalidades tão interessantes desse novo projeto acadêmico, me parece que, apesar dos riscos inerentes a toda mudança, essas providências, elas certamente são de fácil execução e eventual temor em relação a elas não justificaria aí qualquer conduta de rejeição ou mesmo de opção por não implantarmos esse currículo. Então, na verdade, era basicamente isso que eu queria falar, já que, de certa forma, eu acabei participando ativamente desse projeto e, antes de encerrar, gostaria de dizer que eu particularmente me orgulho muito dele e, se fosse estudante, eu gostaria de ter essa oportunidade que as pessoas que terão contato com esse novo currículo passarão a ter, essa opção de escolha. Então, basicamente é isso. Obrigada, boa noite a todos.